Chamas prateadas engolfaram um pilar de pedra. Tudo em um raio de 10 metros dessa chama foi incinerado, transformado em um campo de cinzas brancas. Líder da guilda, a porta escondida está dentro desta chama, disse Dança do Fogo enquanto apontava para o fogo prateado. Pouco antes de Xi-Feng se aproximar para observar melhor, Dança do Fogo conteve, dizendo: líder da guilda, tenha cuidado. O fogo prateado é extremamente quente. Quando pisei naquela região escaldante, perdi imediatamente 2000 de vida. Um dano de chama tão alto. Embora Xi-Feng pudesse perceber que a chama prateada era algo extraordinário, ele não esperava que fosse tão poderosa. Se pudesse causar 2000 de dano aos jogadores a cada segundo, ele sofreria dano significativo mesmo com seus 70 pontos de resistência ao fogo. Até ele morreria se ocupasse a região por muito tempo. Nuvem violeta, cure-me. Vou entrar e dar uma olhada mais de perto. Após dar a ordem, Xi-Feng entrou na área de efeito da chama prateada. De repente, um dano próximo a 500 pontos apareceu acima da cabeça de Xi-Feng. Quente. Xi-Feng sentiu como se tivesse mergulhado os pés em uma fonte termal no momento em que suas botas tocaram a terra cinza esbranquiçada. Ele até usava as botas flamejantes, que baixavam a temperatura dos seus pés. Se tivesse calçado outros calçados, provavelmente teria que pular e saltitar constantemente dentro daquela região escaldante. Em seguida, Xi-Feng se aproximou do pilar de pedra em chamas. Quanto mais perto ele chegava, mais alta a temperatura se tornava. Da mesma forma, o dano que ele recebia também aumentava. Quando Xi-Feng estava a cerca de 2 metros do pilar, ele perdia mais de 1000 de HP a cada segundo. Mesmo que Xi-Feng já tivesse se recuperado do seu estado de enfraquecimento há muito tempo, com seu HP retornando a mais de 8400, ele duraria apenas 9 segundos, no máximo. Felizmente, ele tinha uma curandeira poderosa, Nuvem Violeta, apoiando-o. Depois que Nuvem Violeta lançou um escudo sagrado nele, ele mal conseguiu lidar com o alto dote. Com certeza, há uma porta escondida ali. Xi-Feng notou que havia uma porta bem fechada no pilar de pedra em chamas. Havia também uma corrente azul não muito longe da porta. Xi-Feng agarrou a corrente azul, procurando uma conexão com a porta. No entanto, no instante em que tocou a corrente, Xi-Feng sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O dano de fogo que ele recebeu foi reduzido de mais de 1000 para cerca de 600. Esta corrente é realmente especial. Do que será que ela é feita? Poderia ser útil se eu encontrasse uma maneira de pegá-la. Xi-Feng examinou a corrente azul, extremamente tentado. Se ele pudesse reivindicar essa corrente, saquear masmorras do tipo chama ou enfrentar chefes do tipo fogo se tornaria muito mais fácil. Apenas segurar a corrente aumentava sua resistência ao fogo em pelo menos 40 a 50 pontos. Era ainda mais impressionante do que uma poção intermediária de resistência ao fogo. Além disso, esta última durava apenas 1 hora, enquanto bastava segurar a primeira para ganhar o bônus. Quanto dinheiro ele poderia economizar em poções de resistência ao fogo? Enquanto Xi-Feng puxava a corrente azul, a porta de pedra no meio do enorme pilar se abriu lentamente. Uma passagem escura e com visibilidade zero se estendia além da soleira. Após a porta de pedra se abrir, as chamas prateadas diminuíram gradualmente até se extinguirem. Logo depois, a terra queimada também começou a esfriar, permitindo que os jogadores atravessassem a região livremente. Líder da guilda, você é incrível. Sua resistência ao fogo é tão alta. Ninguém mais conseguiria alcançar e abrir a porta, mesmo que soubesse, riu Blackie. Embora tivessem obtido uma recompensa desta terra da estrela caída, isso não significaria nada se eles não conseguissem encontrar uma saída. Vamos. Xi-Feng desembainhou a lâmina abissal e a sombra do purgatório enquanto cruzava a soleira cautelosamente. A passagem além da porta de pedra era apertada, e gravuras de textos e desenhos antigos decoravam as paredes de ambos os lados. A julgar pela aparência, esses textos e desenhos pareciam originários de uma era antiga, e nem mesmo Xi-Feng, alguém que conhecia muito bem o domínio de Deus, os reconheceu. A passagem permitia que, no máximo, 3 pessoas caminhassem lado a lado, então seria extremamente desafiador coordenar seus ataques. Felizmente, o grupo não encontrou um único monstro durante toda a jornada. Depois de vagar pelo corredor por mais de meia hora, o grupo chegou a um altar imponente. Enormes estátuas de homens com cabeça de lobo guardavam cada lado do altar, e a chama prateada dançando no altar era a mesma chama que Xi-Feng e os outros tinham visto do lado de fora da porta de pedra. A uma curta distância à direita do altar, havia um conjunto mágico de teletransporte. Uma placa de pedra que emitia um brilho dourado estava à esquerda do altar. Runas e desenhos divinos cobriam a placa, e era possível perceber à primeira vista que ela era algo extraordinário. Enquanto a equipe caminhava em direção ao altar, de repente sentiram uma pressão extraordinária sobre eles. Era como se alguém os golpeasse repetidamente com uma marreta. Líder da guilda, olhe, ali, Blackie disse enquanto apontava para o espaço acima do altar, arrepios percorrendo sua pele. Todos desviaram o olhar para onde Blackie apontava. Uma figura pairava sobre o altar, mas devido à pouca iluminação ao redor, eles não conseguiam vê-la claramente. No entanto, eles sentiam uma intensa ameaça de morte emanando dessa figura. Xi-Feng também não conseguia ver claramente aquela figura. No entanto, ele conseguia sentir a figura olhando para eles. Xi-Feng então ativou os olhos oniscientes e observou a figura. Os resultados foram chocantes. Guardião de Anubis, Grande Lorde. Nível 30. HP 10 milhões de 10 milhões. Grande Lorde. Xi-Feng murmurou. Outros talvez não percebessem o quão poderoso um Grande Lorde era no domínio de Deus, mas Xi-Feng sabia muito bem do que um era capaz. Seu grupo de 6 não seria suficiente nem para preencher as lacunas entre os dentes deste guardião. Isso era especialmente verdadeiro para esses grandes lordes de campo.
Embora seus HP fossem muito menores do que os dos grandes lords em masmorras, os grandes lords de campo eram mais poderosos. Mesmo uma equipe com vários milhares de jogadores de nível 30 não passaria de bucha de canhão diante deste guardião. Ele não vai nos atacar, certo? Perguntou Rosa d'Água, sentindo-se um tanto nervosa enquanto observava o guardião de Anubis. Rosa d'Água não era a única nervosa. Até Xi Feng se esforçou para manter a calma. Espero que não, disse Xi Feng, incerto. No entanto, como ele não se mexeu desde que chegamos, não vamos correr riscos. Se o guardião de Anubis tomasse a iniciativa de atacar, até mesmo Xi Feng ficaria indefeso. Só lhes restava tentar escapar. Só perderiam suas vidas se tentassem enfrentá-lo. Tentar encontrar algum truque contra ele também seria suicídio. Poderes como os grandes lords não dariam aos jogadores essa chance. De acordo com os níveis do domínio de Deus, um grande lord era o equivalente a uma classe de nível 3. Uma classe de nível 3 era tão poderosa quanto o senhor de uma cidade comum. Depois que Xi Feng e os outros examinaram a área em silêncio, eles entenderam vagamente a situação. Aquele guardião deve ser um monstro encarregado de guardar a placa de pedra dourada. Contanto que não toquemos naquela coisa, o guardião não nos atacará. Xi Feng havia feito experimentos com o guardião. Ao se aproximar da placa de pedra dourada, a intenção assassina do guardião se intensificava. Quanto à matriz de teletransporte do outro lado, o guardião não reagiu ao se aproximar. Rosa d'Água, vocês ativem o conjunto de teletransporte. Depois de pensar um pouco, Xi Feng disse, vou pegar aquela placa. Líder da guilda, esse é um grande lorde, disse Dança do Fogo, horrorizada. Embora nenhum deles jamais tivesse visto um grande lorde em ação, eles perceberam que, comparado a este grande lorde, o lobo das sombras carmesim que haviam enfrentado anteriormente era uma piada. Se Xi Feng realmente tentasse roubar a placa de pedra dourada, ele poderia morrer em um instante.